Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo num dos romances políticos se calhar mais influentes e até assustadores de sempre. Vamos explorar o mundo de 1984 de George Orwell, um universo que, muitas décadas depois de ter sido escrito, continua a ser arrepiantemente relevante. E esta frase, bem, toda a gente a conhece, certo? O grande irmão está de olho em ti. Mas isto não é só um slogan, de todo. É a realidade pura e dura, constante, da vida na Oceânia. Um lembrete permanente de que cada movimento, cada palavra e, no fim de contas, cada pensamento está a ser vigiado. Pronto, para percebermos isto tudo, o nosso percurso vai ser este. Vamos começar por olhar para este mundo sob vigilância, depois para as ferramentas que o partido usa, o despertar de uma pequena rebelião, a verdadeira face do poder e, por fim, o legado que 1984 nos deixou. Então, imaginem o cenário. Estamos em Londres, mas já não se chama assim. Agora é a faixa aérea 1. E o ambiente é sombrio. Tudo a cair aos pedaços, pó por todo o lado e o pior de tudo, em cada canto, em cada casa, há uma tela e tela. Sempre a observar, sempre a ouvir. E não dá para desligar. Privacidade? Isso não existe. Não há mesmo como escapar. O controle do partido é total, absoluto. E a sociedade está dividida de uma forma muito clara. Lá no topo, o núcleo do partido, a elite. Depois, o partido externo, onde está o nosso protagonista, o Winston Smith, e os outros burocratas. E lá embaixo, a grande massa, os proletas. O partido mantém-os na ignorância, quase como se fossem animais, para que não causem problemas. E esta é talvez uma das maiores ironias e uma das coisas mais geniais do livro. Os nomes dos ministérios são o completo oposto do que fazem. O Ministério da Paz faz a guerra. O da Verdade cria mentiras. O do Amor tortura. E o da pujança? Bem, esse gera fome e escassez. É a mentira institucionalizada. Mas atenção, controlar o corpo não chega. Para o partido, o verdadeiro objetivo é dominar a mente. E para conseguir isso, eles criaram ferramentas psicológicas de uma sofisticação assustadora. Vejam a nova fala, por exemplo. É uma ideia ao mesmo tempo brilhante e absolutamente terrível. A ideia é simples: limitar a linguagem para limitar o pensamento. O objetivo final é que o pensamento-crime se torne impossível porque as palavras para o pensar simplesmente deixam de existir. Pensem nisto. Como é que alguém se pode rebelar se não tem as palavras para formular a ideia de rebelião? É o controlo na sua forma mais pura. E depois temos o duplo emessamento. Isto é o pilar de tudo. É a capacidade de ter duas ideias completamente contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e acreditar nas duas. É saber que se está a mentir, mas acreditar piamente nessa mentira. É isto que permite que as pessoas aceitem que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, sem pestanejar. E isto leva-nos ao trabalho do Winston no Ministério da Verdade. O que é que ele faz o dia todo? Basicamente, ele apaga e reescreve o passado. O partido muda de ideias, Winston recebe uma ordem, encontra o artigo de jornal ou documento antigo, reescreve-o para que corresponda à nova verdade, e o original, vai para o buraco da memória e é incinerado. A mentira passa a ser o único registro. O passado, de repente, é tão moldável como o futuro. Mas, e há sempre um mas. Mesmo num sistema tão perfeito de controlo, a natureza humana encontra uma forma de resistir. A vontade de ser um indivíduo, de ter pensamentos próprios, procura sempre uma fresta para respirar. E a primeira rebelião do Winston é um ato tão pequeno, mas tão significativo. Ele compra um diário, em segredo, claro, e escreve nele. Pensei no que isto significa. Num sítio onde ter pensamentos próprios já é perigoso, registá-los é um ato de desafio monumental. É a sua forma de dizer, eu existo, separado do partido. É aqui que entra o conceito de pensamento-crime. O crime supremo na Oceânia não é o que se faz, é o que se pensa. Ter uma única ideia que vá contra o que o partido diz, mesmo que nunca a partilhe com ninguém, é o suficiente para ser vaporizado. E vaporizado significa isso mesmo, ser apagado da história como se nunca se tivesse existido. A rebelião dele ganha outra dimensão quando ele conhece a Julia e eles começam uma relação secreta. O partido quer eliminar o desejo, o amor, tudo o que seja uma lealdade fora do controle deles. O sexo deve ser só um dever para fazer filhos para o partido. Portanto, para Winston e a Julia, o simples ato de se amarem, de sentirem desejo, torna-se a sua maior forma de rebelião. É uma afirmação da sua humanidade contra um sistema que quer que eles sejam máquinas. Só que esta rebelião, como podem imaginar, não ia acabar bem. E a captura do Winston não o leva a uma prisão normal. Leva-o ao coração do poder do partido, para uma revelação que é verdadeiramente assustadora. Ele é levado para o Ministério do Amor. E lá, o objetivo não é castigar, não é sequer arrancar uma confissão.
O objetivo é curar, é converter. E quem faz essa cura é O'Brien, a pessoa que Winston pensava que era um aliado. Através de tortura, tanto física como psicológica, O'Brien começa a desmontar a mente do Winston, peça por peça, para a reconstruir à imagem e semelhança do partido. E é durante estas sessões de tortura que O'Brien faz a pergunta fundamental. A pergunta que está no centro de tudo. Para quê? Por que é que o partido faz isto tudo? Qual é o verdadeiro objetivo deste controle absoluto? E a resposta? A resposta é de uma simplicidade brutal e arrepiante. O partido não quer o poder para alcançar algum bem maior, para criar uma utopia. Não. O partido quer o poder pelo poder. Ponto final. O objetivo da opressão é a opressão. O objetivo da tortura é a tortura. É um fim em si mesmo. E a imagem que ele pinta do futuro é uma das mais famosas e terríveis da literatura. Ele diz, se quer uma imagem do futuro, imagine uma bota a esmagar um rosto humano para sempre. É isto. Não há progresso, não há felicidade, apenas um ciclo infinito de poder, opressão e sofrimento. Então, qual é o resultado disto tudo na prática? O que acontece ao indivíduo? Bem, é a aniquilação completa do eu, a destruição total da identidade, da memória e até da capacidade de amar. O símbolo máximo desta destruição é a famosa equação 2 mais 2 é igual a 5. Depois de tanta tortura, Winston é forçado a abandonar a própria percepção da realidade. Ele aprende que a verdade não é o que ele vê, é o que o partido diz que é. E a sua derrota é total, quando ele não só diz que são 5, mas quando ele acredita genuinamente nisso. Mas o golpe de misericórdia acontece na sala 101. A sala 101 é diferente para cada pessoa. Contém o nosso pior medo, aquilo que é absolutamente insuportável. Para Winston, são ratos. E para se salvar, ele quebra. Ele grita. Façam-no à Júlia. Ao forçá-lo a trair a única pessoa que ele amava, o partido destrói o último pedaço de humanidade que lhe restava. E pronto, a transformação está completa. No final encontramos um Winston Smith completamente quebrado. A sua rebelião não foi apenas esmagada, foi apagada. E no lugar dela, o que é que há? Um amor genuíno pelo sistema que o destruiu. A vitória do partido não podia ser mais absoluta. Aqueles versos da canção Sob a ramada da castanheira, vendi você e você a mim, é o epitáfio do amor deles. Quando ele e a Júlia se voltam a encontrar, já são dois estranhos. Ambos admitem que se traíram um ao outro. O amor, a ligação que tinham, desapareceu. O partido conseguiu mesmo entrar dentro deles e arrancar tudo. E isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa muito para além das páginas do livro. Quando a história pode ser mudada à vontade, quando a realidade é simplesmente aquilo que quem está no poder diz que é, então o que é a verdade? O aviso de Orwell não era sobre um futuro distante, era sobre a fragilidade da verdade face ao poder. E esse é um desafio que, se calhar hoje mais do que nunca, continua a ser terrivelmente relevante.